Paz, irmãos. Hoje nós vamos estar meditando então no capítulo 5 de Daniel. Ou seja, nós vamos continuar o nosso estudo e hoje vamos estudar o capítulo 5 no Antigo Testamento, do livro de Daniel, do capítulo 5. Então, irmãos, no capítulo 5 nós vemos o sucessor do rei Nabucodonosor, ou seja, o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, dando continuidade ao reinado do seu pai. Nós vemos que este agora era o novo rei. Vemos o filho seguindo então as pisadas do pai. O filho quis ser imitador do pai, mesmo sabendo o que Deus tinha feito ao reino do seu pai Nabucodonosor. Mas mesmo assim este foi arrogante, não teve humildade e ainda adorou a deuses falsos. E Deus lhe abateu. Mas desta vez, irmãos, não houve segunda oportunidade, como aconteceu com o seu pai Nabucodonosor. Deus tirou a Belsazar o seu reino e entregou a outro homem. Nós vemos que Deus dá, mas Deus também tira. E Deus mete quem quer. Então, irmãos, no capítulo 5 ele começa com uma festa. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, se tornou rei, sendo o sucessor de seu pai, Nabucodonosor. E então nós vemos Belsazar, o filho de Nabucodonosor, dando uma festa no seu reino. Nós vemos que ele convidou pessoas importantes, autoridades, ou seja, autoridades do país, ou seja, governadores, advogados, as finanças, tesoureiros, pessoas com grandes cargos, ou seja, pessoas com grandes cargos do seu país, e fez um grande banquete, ou seja, nesse banquete tinha vinho, e eu creio, irmãos, que também tinha comida, muita comida e muito vinho. A Bíblia ela nos mostra que eles começaram então a beber o vinho, e depois de provarem o vinho, irmãos, depois de começarem a beber o vinho, o rei, para se ensoberbecer, nós vemos um rei sendo arrogante, ele mandou os seus escravos pegarem os copos de ouro. Os copos que um dia o seu pai, o rei Nabucodonosor, tinha pegado do templo de Jerusalém, da casa de Deus, os objetos que pertenciam, na verdade, a Deus. Então, ele mandou os escravos ir buscar os copos que foram tirados do templo de Jerusalém, no mandato do seu pai. Ele queria beber o vinho nos copos de ouro, com todos os seus convidados importantes. Então trouxeram esses copos, e então aquele povo ele começou a beber o vinho naqueles copos de ouro. Então eles bebiam naqueles copos de ouro. E no mesmo tempo que eles beberam, no mesmo tempo que eles estavam bebendo o vinho naqueles copos de ouro, eles estavam adorando e louvando a deuses falsos. Deus de ouro, Deus de prata, Deus de bronze, Deus de ferro, Deus de madeira e Deus de pedra. E então, irmãos, eu imagino naquela hora Deus a ver aquilo, Deus a pensar, Deus pensando assim, tal pai, tal filho. Deus a pensar assim, irmãos, eu corrigi o pai de Belsazar, eu corrigi o pai, o seu pai Nabucodonosor, eu derrubei o seu pai, eu derrubei o seu trono, eu derrubei o trono do seu pai, o reinado do seu pai. E ele sabendo disso, e mesmo assim ele está seguindo as pisadas do pai. Mas eu vou lhe castigar, eu vou lhe derrubar. Pois em vez daqueles homens, em vez de ele me adorar, ele está adorando latas, ouro, prata. Assim, eles estão adorando Deus que não tem boca, que Deus não tem olhos, não tem ouvidos, não podem falar. Assim como o povo de Israel fez no deserto, que mandou Arão construir um bezerro, onde adoraram um Deus
Um Deus que era um bezerro de ouro, eles estão fazendo igual. Naquela mesma hora, Deus agiu, irmãos. Deus agiu. O capítulo 5 ele nos fala de uma mão que apareceu, de uma mão que começou a escrever na parede. E todos ficaram pasmados, com medo, com temor, porque nunca tinham visto nada assim. Eles não sabiam então o que significava aquela mão, eles não podiam ler nem interpretar. Então o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, nós vemos o rei mandando chamar todos os sábios, adivinhadores e astrólogos do reino, mas era impossível para eles. Eles não podiam revelar os mistérios que pertenciam somente a Deus, e só Deus poderia interpretá-los e revelá-los. O reino tremia de medo, o povo tremia com medo, mas alguém chamou a atenção do rei Belsazar, relembrando que no tempo do reinado de seu pai Nabucodonosor já tinha havido 2 vezes, o seu pai já tinha estado 2 vezes naquela mesma situação que eles estavam, mas um jovem chamado Daniel, que era servo de Deus, íntegro de Deus, que o Espírito de Deus estava sobre aquele jovem, um jovem com grande sabedoria, um jovem com grande inteligência, com a ajuda divina. Ele já tinha revelado 2 sonhos que o seu pai pedia para ser interpretado, e o jovem Daniel interpretou. E o rei então achou por bem chamar o jovem Daniel, e então foi o que ele fez. Ele mandou chamar Daniel, esse servo de Deus que nós conhecemos. Todos nós então, irmãos, todos nós sabemos talvez o que aconteceu a seguir. Daniel, pela misericórdia, graça e poder de Deus, ele interpretou então o mistério da escrita na parede. Mas antes disso, irmãos, Daniel ele relembrou a Belsazar, ele relembrou ao rei do que tinha acontecido com o seu pai no reinado e no governo do seu pai. Nós vemos Daniel mostrando que seu pai desobedeceu. O poder, a glória, subiu à cabeça do rei Nabucodonosor, seu pai. E Deus teve que lhe abater. Deus lhe abateu durante 7 anos. Onde esses 7 anos ele viveu como animal. Ele comeu como animal. Ele agiu como animal até que ele reconhecesse, até que o seu pai reconhecesse que tudo pertencia a Deus, que a glória, a soberania, a majestade, o reinado, a exaltação, tudo pertencia a Deus. Até que o seu pai, até que o rei Nabucodonosor confessasse e reconhecesse que somente tudo pertencia a Deus, que Deus dava, mas Deus também tirava, que Deus exaltava, que Deus levantava, mas Deus também abatia, Deus exaltava, mas também humilhava, que Deus abençoava, mas também amaldiçoava, que Deus punha quem queria na hora que queria. Mas Daniel continua a falar que o rei Belsazar estava seguindo as pisadas do seu pai, mas ele, como filho de Nabucodonosor, ele estava indo pelo caminho do pai. Ele estava seguindo a soberba, o orgulho do seu pai. E assim como Deus abateu, como Deus humilhou seu pai, Deus iria fazer a mesma coisa com Belsazar, filho de Nabucodonosor. Assim Deus ia fazer com ele, porque ele não foi humilde. Ele não reconheceu Deus. Em vez de louvar a Deus, em vez de glorificar, em vez de exaltar Deus, ele estava adorando, a louvar deuses falsos. Ele estava sendo avarento, beberrão, egoísta. E Deus prometeu abatê-lo. Então nós vemos Daniel explicando ao rei o que significava a escrita na parede. Men tekel parsim, que significava que Deus contou o número dos dias do seu reinado e resolveu terminá-lo, ou seja, acabar com ele. Que o Senhor Deus tinha pesado Belsazar, ou seja, o rei, em uma balança,
e que ele foi achado pesando muito pouco, ou seja, pouco eram as coisas boas que ele fez, pouco eram as coisas boas que ele fez, que agradou a Deus e que glorificou a Deus, comparado com as coisas más que ele fez. E disse mais ainda, Daniel, que Deus iria dividir o seu reino e iria entregar o seu reino nas mãos dos medos por um tempo, e que depois em outro tempo iria dar nas mãos dos persas. Tudo se cumpriu conforme Daniel revelou ao rei Belsazar. Nessa mesma noite, irmãos, o rei, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, ele foi morto. E o seu reino, segundo Daniel, e muito bem afirmou, foi dado a Dário, que era do país dos Médias. Este tinha 62 anos e começou então, tomou o lugar de Belsazar. O reino foi dado a Dário. E este começou a governar com 62 anos. E a palavra de Deus se cumpriu, irmãos. Novamente, neste capítulo, nós vemos a falta de humildade. Irmãos, é preciso referir que o sonho de Nabucodonosor, relativo ao capítulo 2, segundo então a revelação divina vindo de Daniel, nós vemos Daniel disse que Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua que ele viu. Porque o seu reino, o reino de Nabucodonosor, foi o mais poderoso. E que depois de Nabucodonosor vinha outro reino. Ou seja, o reino do seu filho, Belsazar. Que o próximo reino não seria tão poderoso. Estava-se referindo ao filho Belsazar, ao reino do filho de Nabucodonosor. Mas que depois ainda iria haver outro reinado. Um reino de bronze que dominaria o mundo inteiro. Ou seja, que era o de Dário. Mas voltando, irmãos, a este capítulo, ao capítulo 5, nós vemos aqui um filho que segue o pai. Nós vemos um filho desobediente como o pai. Um filho que foi derrubado como o pai. Que não houve misericórdia de Deus desta vez. O filho. Nós vemos que Deus não teve misericórdia pelo filho. Como teve misericórdia pelo pai. Nós vemos que não houve misericórdia de Deus desta vez com esta família. Pelo contrário, porque Deus tinha sido muito bom. Deus foi bom demais para esta família. Mas eles não aproveitaram e eles não reconheceram, pelo contrário. Então, irmãos, o que é que nós podemos tirar daqui? O que é que Deus quer falar connosco hoje, neste momento? Muitas das vezes, irmãos, nós temos alguém como ídolo. Nós temos alguém famoso. Alguém bonito, alguém bonita. Alguém que nós gostamos muito, alguém que nós adoramos muito. E então isso faz nós, sem nos apercebermos, faz nós idolatrarmos essa pessoa. Faz nós idolatrarmos essa pessoa, faz nós querer andar como essa pessoa, viver como essa pessoa. Fazer as mesmas coisas, ou seja, ter o mesmo penteado dessa pessoa. Nós vestirmos da mesma maneira que essa pessoa se veste, ou seja, nós copiamos o caráter dessa pessoa. Foi o mesmo que o rei Belsazar seguiu as pisadas do seu pai, quis ser como o pai e caiu como o pai. Seguiu as pisadas do pai e deu-se mal, ou seja, apareceu no caminho, porque quis ser igual ao pai. Se nós queremos imitar alguém, irmãos, que seja Cristo. Que seja Cristo, porque só Ele é digno que nós sejamos imitadores, só Ele é digno que nós venhamos a imitar Ele. E é isso que Ele quer, é isso que Ele exige de nós. Ele nos chama para nós sermos iguais a Ele. Falar como Ele falou, seguir as suas obras, seguir o seu andar, seguir o seu caminhar, seguir a sua retidão, a sua humildade, o seu caráter, a sua identidade, o seu amar. Nós sendo o que Ele foi pela terra, seguindo as suas obras. Ele não somente morreu, irmãos, por nós, como também nos deixou uma lição de casa, nos deu uma lição de casa. E essa lição de casa, Ele nos mostrou como viver e de como agradar e glorificar a Deus. Como nós sermos homens e mulheres que pertencem e que são realmente homens e mulheres de Deus. O ministério de Cristo nos ensina a isso. Cristo nos ensina a ser. Cristo nos chama a ser como Cristo foi. Cristo nos chama a seguir as suas obras.
a seguir a sua identidade, a seguir o seu caráter, como servos de Deus, como ele foi servo de Deus. Irmãos, a tua vontade, a minha vontade, ela nos destrói. Mas a vontade de Jesus, pelo contrário, ela nos leva para perto de Deus. A vontade de Jesus, ela é boa, ela agrada e faz a vontade de Deus Pai. Obedecer e perecer até a morte. Essa foi a vontade de Cristo. E essa tem que ser a nossa vontade. Em Cristo, irmãos, no ministério de Cristo, nós não vemos orgulho. Nós não vemos soberba. Houve sim mansidão, irmãos. Houve sim humildade, uma lição de humildade, de caráter, de identidade, de servidão. Então, irmãos, é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que pôr em prática. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, ter a mentalidade de Cristo, a identidade de Cristo e o caráter de Cristo. Seguir o mundo, irmãos, vai nos afastar de Deus. Se tu seguires o mundo, se eu seguir o mundo, vai nos afastar de Deus. Porque vai nos fazer arrogantes, soberbos, orgulhosos. E isso vai nos destruir. Se nós seguirmos o mundo, isso vai nos destruir. Se nós seguirmos o ímpio, isso vai nos levar a desobedecer a Deus. Vai nos levar ao abismo, ao inferno. Mas se nós seguirmos Cristo, se nós obedecermos Cristo, isso vai nos levar para o céu. Isso vai nos fazer ser salvos. Pensa, irmãos. Pensa. Que o Espírito Santo possa fazer-te refletir neste momento. Quem tu tens seguido? Quem tu tens sido imitador? De quem tu tens sido imitador? De quem eu tenho sido imitador? De quem eu tenho seguido? A quem eu tenho seguido? A quem tu tens seguido? Irmãos, que o Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração e que nós possamos realmente, irmãos, ser imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém. Aleluia.